Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar agora para vocês, meus queridos alunos em citologia clínica e citopatologia clínica, os pré-POPs, que significa alguns procedimentos, que nós iremos adiantar aqui do ponto de vista prático, corroborando com o que nós já vimos na teoria, para que quando, como eu já afirmei antes, nós pudermos voltarmos aos nossos encontros presenciais, nós possamos realizar essas práticas com a maior agilidade, com o maior entendimento, aliando teoria com prática, que vocês já possam adiantar ainda mais esses conhecimentos. Então, esses pré-POPs, nós iremos simular algumas situações práticas do que nós, entre aspas, faríamos nos encontros presenciais. Esse intuito é que vocês consigam sedimentar ainda mais esses conhecimentos e já terem noções prévias do ponto de vista prático quando nós pudermos marcar essas aulas práticas, quando essa pandemia passar e que nós pudermos nos encontrar novamente. Tudo bem? Então, inicialmente, eu começo a aula prática em citologia mostrando o nosso objeto de estudo aqui, nossa ferramenta primordial aqui, em todo laboratório tem que ter, que é o microscópio óptico comum, ou microscópio de luz. Esse microscópio de luz, certo? Existem diversas marcas, algumas variações em termos de ligar esse microscópio, em termos de manipular. Vou mostrar inicialmente esse aqui, que é um microscópio que eu gosto muito de trabalhar, que é um Olympus, certo? Ele é um Olympus, microscópio óptico comum Olympus, com uma terceira objetiva e câmera acoplada. Então isso aqui é muito bom do ponto de vista para pesquisa, para fotografar, fotomicrografar imagens importantes aí para os nossos conhecimentos, para tirar dúvida, para repassar alguns achados interessantes aí, até mesmo para publicações científicas, ok? Muitos microscópios que nós iremos trabalhar na rotina, eles não irão apresentar esse acoplamento aqui com uma câmera fotográfica, mas importante seria os principais componentes desse microscópio, certo? Que aí todos irão apresentar. Vamos começar então de cima para baixo. Então aqui eu vou apresentar para vocês essa primeira região aqui do microscópio. Lógico, eu estou desconsiderando essa terceira ocular com câmera acoplada. Vou considerar essas duas oculares inicialmente, certo? E sair apresentando as partes de um microscópio de luz aqui para vocês, certo? Para que vocês já relembrem ou quem ainda não viu nessa parte, tenha esse conhecimento. Então aqui nós temos duas oculares, certo? Duas oculares microscópicas, basicamente são duas lentes específicas, que vão ampliar ainda mais a imagem que foi ampliada em lentes anteriores, certo? Aqui embaixo, vou afastar um pouquinho, aqui embaixo nós temos essa região aqui, composta por esse suporte aqui de platina, certo? Para que serve isso, professor? Para apoiar o nosso espécime em análise. Nesse caso aqui eu trouxe para vocês uma lâmina citológica, certo? Uma lâmina citológica que foi identificada, foi corada pelos corantes de Papa Nicolau e foi montada, foi fixada, corada, montada com lamina específica e colagem com bálsamo do Canadá. Aqui é um exemplo de uma lâmina citológica e esse suporte de platina é justamente para apoiar essa lâmina, Para ficar um apoio fixo e bem
facilmente manipulável, nós utilizamos essas platinas aqui, essa platina aqui e essa aqui, para fixar, né, o nosso material de estudo. No caso aqui seria essa lâmina corada que eu apresentei aqui para vocês. Nós temos esse suporte metálico de platina também que apoia, né, essa lâmina que eu mostrei aqui para vocês. Aqui nós temos um sistema de objetivas, aqui nós chamamos as objetivas microscópicas, tudo bem? Que nós temos nesse caso aqui, desse microscópio que eu estou apresentando para vocês, nós temos 1, 2 e 3 objetivas. Tem microscópio que tem mais, né? Tem 4, tem 5, né, objetivas. Aqui nós temos uma objetiva de aumento de 10 vezes, certo? Um aumento aqui de 10 vezes. Aqui nós teremos uma segunda objetiva, cujo aumento é de 40 vezes, certo? E aqui uma terceira objetiva, cujo aumento é de 100 vezes. Essa de 100 vezes é geralmente aquela destinada, nós podemos utilizar um óleo de imersão. Um óleo de imersão como esse aqui, certo? Então, esse óleo geralmente eu utilizo em lâminas coradas de hematologia. Então, esse aumento de 100 vezes nós não iremos trabalhar, no caso da análise de lâminas citológicas, né? No nosso caso aqui de analisar lâminas de citologia, nós iremos trabalhar, né, com objetivas de 10 vezes, com objetiva de 40 vezes e também com aumento com objetiva de 4 vezes. Esse microscópio aqui nós não temos, né? Eu tenho de 10, de 40 e o de 100. Já esse segundo microscópio aqui, nós temos mais objetivas, certo? Eu tenho uma objetiva aqui de 10 vezes, tenho uma de 20 vezes, cujo aumento, né, será de 20 vezes. Essa terceira aqui, cujo aumento será de 40 vezes. E essa seria a de imersão, cujo aumento é de 100 vezes, certo? Na citologia nós utilizamos aumentos de 4 vezes, de 10 vezes e de 40 vezes. Podemos também utilizar a de 20 vezes, como eu mostrei lá no microscópio anterior, certo? Continuando, nós temos esse apoio aqui, certo? Tirar um pouquinho essa lâmina para não atrapalhar por enquanto. Temos esse apoio. Temos aqui, ó, o nosso condensador microscópico, que é uma outra lente, certo? Nós temos um condensador aqui, que é um outro sistema de lentes para essa nossa microscopia de luz. Aqui eu regulo, certo? Com esse dispositivo aqui, eu regulo a intensidade de luz que vai passar por esse condensador, ok? Regulo maior ou menor intensidade aí do que vai passar de luz, certo? Luz, que nesse caso aqui nós utilizamos uma lâmpada de halogênio, isso mesmo. Aqui, se dá para mostrar aqui vamos para esse segundo aqui, microscópio. Ele é bem parecido, tá? Então aqui nós temos o condensador, certo? Sistema de lentes. Aqui nós temos a regulação da intensidade de luz desse condensador, tá? Aqui uma outra lente, um outro sistema de lente, certo? E aqui na base desse microscópio, desse aqui, nessa base aqui, né, internamente, certo? Nós teremos o que, pessoal? Nós teremos a nossa fonte de luz, certo? Aqui, ó, nós teremos aqui dentro a nossa fonte de luz, que geralmente é uma lâmpada, uma pequena lâmpada de halogênio, certo? Então, essa lâmpada vai emitir uma luz que vai passar por essa lente aqui de baixo, atravessa o condensador, certo? Passa esse sistema de luz, essa luz branca, né? Essa luz da lâmpada de halogênio, ela vai atravessar o espécime biológico, que seria, no caso aqui do nosso exemplo, a lâmina de citologia, vai atingir a objetiva que nós
escolheremos para análise, vai chegar aqui na ocular, certo? E vai gerar essa imagem ampliada, né, que nós verificamos em nossa análise, né? Então, esse sistema de lentes geralmente proporciona para nós uma imagem invertida, uma imagem ampliada, maior do que né? Logicamente, que as estruturas que nós analisamos são microscópicas, então, logicamente, esse sistema vai ampliar. Então, a imagem gerada é sempre maior do que o tamanho real, né, dessas células desse objeto. Então, ela é virtual, maior, certo? Invertida. E nesse último dispositivo aqui, que seriam as oculares, é que vai haver a desinversão, por assim dizer, né? Então, essa imagem que ela é invertida, ela vai ficar à direita, né, para que nós possamos analisar corretamente, né, o que nós iremos verificar nessas lâminas. Tranquilo, pessoal? Além disso, nós temos esse parafuso aqui, que deixa firme o condensador, certo? Nós temos esses dois parafusos aqui, ó, importantíssimo. Eu tenho esse parafuso maior, esse aqui, certo? Que é justamente o meu ajuste grosseiro do microscópio, certo? O ajuste grosseiro. Eu tenho esse parafuso menor aqui, que é justamente para o ajuste fino do microscópio, certo? O ajuste fino. Esse aqui é o ajuste grosseiro, certo? Destinado principalmente para a obtenção inicial do foco, encontrar o foco microscópico, né? E aqui é um ajuste fino, seria para adequar a minha acuidade visual, a minha capacidade visual. Eu vou ajustar, isso aqui varia logicamente de pessoa para pessoa, então eu vou ajustar por meio desse parafuso, esse ajuste fino, né, de acordo com a minha acuidade visual, com a minha capacidade de enxergar as coisas, certo? Aqui é justamente, geralmente para a obtenção do foco, esse ajuste grosseiro, e aqui é o ajuste fino do microscópio. Como é que funciona esse ajuste grosseiro, certo? Esse ajuste grosseiro, ó. Quando eu mexo, o que é que eu estou baixando aqui, pessoal? Estou baixando esse suporte, justamente que tem, que é aquele suporte para apoiar a lâmina. Se eu mexer novamente no ajuste, ó, grosseiro, eu estou subindo esse suporte. Estou aproximando das minhas objetivas microscópicas aqui. Estão vendo? Descendo, descendo, subindo, certo? Para que serve isso, professor? Para encontrarmos o foco inicial, o foco microscópico, certo? Aquela imagem primeira, quando nós encontramos o foco microscópico de uma lâmina, por exemplo, certo? Sempre, quando formos focalizar, pessoal, utilizar no microscópio que você estiver analisando, sempre a objetiva de menor aumento. Nesse aqui, nós temos objetivas com aumento de 10, objetivas com aumento de 20 vezes, e aqui 40 e de 100. Sempre que eu for focalizar nesse microscópio, eu irei utilizar a objetiva de menor aumento, que seria, nesse caso, o aumento de 10 vezes. Tudo bem? Então, coloquei a lâmina lá, vou subir ou descer o meu ajuste grosseiro aqui, esse parafuso aqui, estão vendo? De modo que eu encontre o foco microscópico, certo? Isso é importante eu utilizar um objetivo de menor aumento, porque se eu utilizar uma maior, eu corro o risco de chocar a lâmina em análise com a minha objetiva. Isso aí danifica tanto a objetiva, como pode quebrar a lâmina que eu estarei analisando. Ok, pessoal? Quando eu encontrar o foco principal, o foco primário, aí nós ajustamos a nossa necessidade, a nossa preferência, esse parafuso aqui, que é o ajuste fino, ok? Então, é isso. Fonte de luz vai estar aqui, lâmpada de halogênio, essa luz passa aqui no condensador, atravessa o meu espécime, que seria a lâmina, né, atinge as objetivas microscópicas, né, e essa imagem será visualizada por nós nas oculares, certo? Esse microscópio aqui, ele vai ligar aqui, ó,
nesse botão. Então, esse botão é o que liga o microscópio. Vocês podem ver que já apareceu aqui esse feixe de luz que está vindo de baixo para cima. Veja como a intensidade aqui de luz está baixa. Então eu posso regular aqui, ó, nesse dispositivo aqui, que passa a mais ou a menos de luz. E também nesse modelo aqui de microscópio, ó, eu tenho um dispositivo aqui que eu regulo também a intensidade de luz. Ó. Veja que a luz fica mais forte. Ora, se eu mexer aqui, ela fica mais fraca. Luz mais forte, com uma grande intensidade, luz mais fraca. Então aqui a gente pode regular a intensidade de luz aqui e também nesse ajuste aqui, nesse parafuso aqui, que está abaixo do condensador microscópico, certo? Veja que ora eu estou diminuindo a intensidade de luz do condensador, ora eu estou aumentando a intensidade de luz do condensador. Ora aumentando, ora diminuindo. Então nós podemos brincar, ó, mexendo aqui ou mexendo aqui para regular a intensidade de luz, certo? Vou pegar aqui uma lâmina qualquer. Hoje a nossa aula ela não versará sobre identificar estruturas da lâmina, certo? É só uma aula inicial sobre microscopia de luz. Então eu trago aqui para vocês essa lâmina, por exemplo. Aqui uma lâmina citológica, certo? Corada pelos corantes de Papa Nicolau. É uma lâmina que já foi analisada aqui, já foi laudada, né? Vocês podem até ver aqui, ó, que foi um diagnóstico de HPV, de LCIL, uma lesão aqui de LCIL. Ou seja, vocês já sabem do que esperar, né? Já sabem mais do que eu. Que nós encontraremos coilócitos. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, conseguindo observar várias marcaçõezinhas azuis. Essas marcaçõezinhas azuis aqui, ó, são feitas com aquelas canetas que antigamente a gente identificava CD, que a gente hoje, aqueles pilotos, né, que nós identificamos, por exemplo, o tubo de ensaios. Então, ó, cada região dessa, cada marcaçãozinha dessa, né, referente a um local aqui dessa lâmina, né, de algum campo microscópico aqui, que foi identificado alguma alteração, alguma lesão intraepitelial. Então, o profissional que analisou, né, julgou interessante determinadas áreas, e cada área interessante, cada área com uma lesão intraepitelial, por exemplo, foi circulada aqui com essa caneta piloto, logicamente no fundo da lâmina, né? Ele passou a caneta aqui, ó, no fundo da lâmina, certo? Que nós temos a frente da lâmina, né? Não sei se dá para vocês observarem, mas essa lâmina montada, ela tem a lâmina, né? E a lamínula, ela foi montada, lâmina e lamínula. Está embaçado, vamos ver se desembaça aqui. Não. Mas aqui nós temos uma lamínula, certo? Vamos focalizar sempre com a lamínula voltada para cima, certo? Sempre com a lamínula voltada para cá, para cima, de frente com as objetivas, certo? Sempre. Ah, professor, e se não tiver, não vai focalizar direito. Como é que eu posso sentir? Passa o dedo e a sua unha você vai saber que a lâmina está para cá, certo? Focalizar sempre com a lâmina assim, ó, para cima. Logicamente eu tenho que fixar aqui essa lâmina. Aqui do meu lado direito eu vou ter esse parafuso aqui, que eu também mexo, ó. Eu controlo esse meu suporte. Controlo esse suporte aqui que está prendendo a lâmina. Estão vendo? Esse suporte de platina que está prendendo a lâmina, ele é controlado, ó. Eu posso ir à direita, eu posso ir para a esquerda, né, mediante, ó, a manipulação desse parafuso aqui, certo? Esse parafuso aqui eu controlo justamente o que? Essas alças de platina que prenderam a minha lâmina em análise, certo? Esquerda, direita. Aqui, ó, em cima, eu controlo agora para minha frente e afastando-se de mim, certo?
para minha frente, afastando-se de mim. Então aqui eu boto para frente, para trás, mexendo nesse parafuso aqui, e esse de baixo aqui, ó, esquerda, direita, certo? Então aqui que nós controlamos os elementos. Vou tentar mostrar aqui para vocês esse outro parafuso. Esse aqui é muito importante. Por que ele é importante, professor? Porque eu baixo ou subo o condensador. Eu estou mexendo nesse parafuso, estão vendo? Estou abaixando o condensador. Agora eu vou subir o condensador. Conseguem ver? Estou subindo agora o condensador, quase encostando, quase batendo na lâmina. E eu mexendo aqui nesse parafuso, ó, baixo o condensador, subo o condensador. Isso aqui também é uma forma de nós regularmos a intensidade luminosa, certo? Que vai passar aqui nesse material. Então, ó, vou descer um pouquinho o condensador, que eu não gosto com muita luz, uma intensidade muito forte, né? Então, com esse parafuso, eu vou baixar um pouquinho o condensador, certo? Baixei um pouco. Se eu quisesse regular, podia regular aqui também, ó. Menos luz ou mais luz. E ainda posso regular a intensidade luminosa aqui, ó. Certo? Regulando a intensidade aqui. Vamos focar. Para a nossa focalização, utilizaremos a objetiva de menor aumento, certo? E agora o que faremos? Esse parafuso aqui que eu já tinha mostrado a vocês, que é o ajuste grosseiro, eu vou subir, começar a subir esse suporte, ó, de modo ao encontrar o foco microscópico. Encontrei o foco, certo? Um minutinho que eu estou procurando um campo, só um lugar bom aqui para mostrar aqui para vocês. Infelizmente a lâmina não está muito boa, ela está bastante ressecada e a lamínula se quebrou, né? Isso acontece quando a lâmina já está velha, né? Já passou aí muitos meses de preparo. Mas o que importa é mostrar aqui para vocês que foi encontrado o foco. Então eu vou tentar focalizar agora com a câmera do celular na minha ocular, seria o foco que eu encontrei, né? Fazendo isso sozinho é meio chato. Tem até que prender a respiração aqui. Então, vocês observarem umas rachaduras, né, justamente, que seria a lamínula rachada. Vocês observaram aí umas cores azuis, que é justamente aquela marcação que eu tenho mostrado a vocês, né? E eu vou focalizar novamente para ver se vocês conseguem sentir a diferença agora desse ajuste fino aqui, ó. Deste ajuste fino, certo? Não se preocupe que as próximas aulas nós teremos lâminas recém-fabricadas. E aí vocês vão entender melhor a característica das células, certo? Inclusive eu vou trazer um cytohelper que vai acoplar esse celular, né, nessa ocular do microscópio. Aí vai ficar melhor para a gente analisar. Vou finalizar essa nossa prática de microscopia, certo? Focalizando agora novamente o campo microscópico e eu vou mexer no ajuste fino
para verificar que ao final se nós conseguimos ver alguma diferença. Se não, nas próximas aulas eu trarei lâminas recém-prontas, né, recém-fabricadas, e com certeza vocês identificarão. Não sei se vocês repararam, pessoal. Ora, a imagem saía do foco, ora a imagem voltava, né? Então isso foi essa minha regulação aqui do ajuste fino do microscópio, né? Então isso aí nós vamos encontrar aquele foco ideal na dependência de cada um, certo? Na dependência da cuidado visual de cada um. Então era isso. Os meus objetivos inicialmente eram apresentar aqui um microscópio de luz para vocês, certo? As suas partes, suas principais partes, e como nós realizamos a manipulação, certo? Só conceitos iniciais, só ideias básicas, que vocês, logicamente, irão praticar bastante futuramente, né? De forma presencial. Mas aqui eu trago para vocês, para já agilizarmos, né, como eu falei na abertura dessa aula, né, e começarmos a aliar os nossos conhecimentos que estão sendo trabalhados, tanto os teóricos que finalizamos e agora os práticos. Então, um grande abraço a todos, tá? E até a próxima aula.